Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui de novo no Frente a Frente falando de política. Política é um assunto bom, porque define a vida de todos nós, né? Num momento bem tumultuado ali, de várias definições dessa história dos vetos, a lei de responsabilidade, desculpa, não é lei de responsabilidade, mas é a lei que regulamenta o abuso de autoridade, né? Indicação do procurador-geral, indicação do filho do presidente para o embaixador do Brasil no exterior, reforma da Previdência e reforma tributária. Hoje aqui no Frente a Frente, um deputado Reginaldo Lopes, que tem uma aparência de novo, mas olha, já está no 5º mandato, é muito mandato. Ele costuma dizer que tem mais tempo agora como deputado do que antes, né, de ser deputado. O deputado Reginaldo sempre foi um campeão de votos em Minas Gerais. Deputado, eu falei aqui de vários assuntos, né, que estão em debate lá no Congresso Nacional. No início nós falamos ali mais ou menos da reforma tributária e da reforma da Previdência, mas o Congresso está vivendo um momento diferente, né? Se transformou numa espécie ali de fiador da estabilidade política. Estou chamando de poder moderador. Talvez. O poder moderador é como se fosse um rei, uma pessoa... mas alguém tem que dar a última palavra. A última palavra é do Supremo. O que está acontecendo? Esta liberdade agrada o Congresso Nacional? Olha, eu tenho muita diferença com o Rodrigo Maia. O senhor tem uma larga experiência, 5 mandatos, Muitas né? diferenças Eu ideológicas. sei, mas votou nele... O Rodrigo Maia, eu não votei nele, votei no Marcelo Freixo. Mas do pessoal. Mas o Rodrigo tem sido, é um liberal, mas é um democrata. Então, o senhor votou na primeira? Não, também não. Nenhuma das três? Nenhuma das três. Mas o Rodrigo Maia tem surpreendido. Por quê? Para evitar o fanatismo desse governo. Tem um fanatismo. E incompetente ainda. Porque imagina o que o ministro da Educação está fazendo com o país. Vou dar um exemplo. Ele fala no futuro, ele quer fazer ampliar a autonomia das universidades. Só que tem que ele desrespeita as consultas internas nas eleições. Ele nomeou lá no Vale de Jequitinhonha para reitor, na nossa região, na sua região, um candidato com 6%. Ele nomeou lá no Ceará um candidato com 4%. Esse candidato na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, no Curi, teve 56 votos. Depois nós vamos falar de educação, mas me diz assim, sobre e o que o Congresso tem Então é isso que eu ia chegar. Ele tem feito a mediação, tem equilibrado, porque senão... Ele, o presidente, o próprio Rodrigo presidente, Maia, né? Mediado com os ministros, a pauta também, para não ter uma pauta. Mas ele entra, inclusive, nesses costumes. assuntos do Executivo de nomeação de reitores? Não, ele tem equilibrado do ponto de vista, assim, vamos lá, ajudar a articular a questão orçamentária para evitar que tenha corte de orçamentário exageradamente na educação. Ele fez o primeiro acordo a favor das universidades, que ele propôs, então, usar a reserva de contingência orçamentária para garantir 1,5 bilhão para todas as etapas educacionais, naquele primeiro corte. Depois nós ajudamos a fazer o acordo na votação do PLN, quase 0,4, quase 250 bilhões para cumprir a regra de ouro do governo Bolsonaro. Também nós fizemos um acordo de 1 bilhão para as universidades e também 330 milhões para a CNPq, para as bolsas. Só que tem que o governo não cumpre palavra. Então, cabe que a gente tem que recorrer ao Rodrigo Maia para mediar, para ver se cumpre as palavras. É a primeira vez que o presidente da República não cumpre a palavra. Ele é o cara, o Rodrigo Maia que está mandando aí na política. Acredito que sim, né? Ele acabou sendo ali um mediador, né? Um pouco de garantias democráticas, vamos dizer assim, na relação com esse governo. E o Congresso está bem nessa situação, está administrando? Eu acho o seguinte, a partir desta dificuldade que nós estamos tendo com o governo em ter saída para o país, eu acho que o Congresso tinha que dar um passo à frente. O que é um passo à frente? Ele deveria construir uma agenda mínima para o país. Eu tenho defendido que, a partir da questão do meio ambiente, em especial da Amazônia, nós deveríamos construir uma agenda de convergência no país. Por que eu estou defendendo isso? Porque, apesar de ser oposição ao governo Bolsonaro, eu acredito que não dá para esperar a próxima eleição presidencial para dar resposta ao nosso povo. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão passando fome, os jovens estão sem escola. O presidente da Câmara já tem feito isso, né? Mais ou menos ali, reunido os líderes, reunido os parlamentares. Sim, mas nós temos que potencializar, sabe? A minha proposta é a seguinte, eu acho que tem 5 temas que são, que pode ter convergência suprapartidárias. Por exemplo? Primeiro, soberania nacional.
e as riquezas naturais. Teve até uma frente hoje Sim, que foi lançada lá na Câmara, que a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, o ex-ministro Fernando Haddad, mas teve o ex-senador Roberto Requião. Então, nós temos que defender essa questão da soberania, porque do jeito que está indo, né, eu acho que o acordo precipitado do Mercosul com a Comunidade Europeia, sem prevenir alguns setores da economia brasileira, pode ser prejudicial, inclusive ao agronegócio. Então, nós precisamos perceber, nós temos que compreender mais os interesses do país. Mas o agronegócio está comemorando esse acordo, né? Ele é bem-vindo. Foi feito, inclusive, por uma líder do setor, que é a ministra Tereza Cristina. Esse acordo da Comunidade Europeia já tem quase uns 20 anos sendo construído. Sim, mas agora ele saiu, né? E aí, inclusive, o agro está preocupado que talvez não seja aprovado por causa das declarações, do presidente Jair Bolsonaro. Tem setor do semi-elaborado, que depende como a gente tratar a reforma tributária, pode ser prejudicial. Essa questão, por exemplo, falar assim, nós vamos criar uma alíquota única para os impostos federais, municipais e estaduais. O mundo inteiro, realmente, 168 países trabalha com imposto de valor agregado e cobra no destino. É correto. Eu acho que essa é a experiência mais vitoriosa. Só que tem que o mundo também protege, faz algumas tarifas diferenciadas, reduzidas para alguns produtos importantes. Por exemplo, você faz para alimentação. O mundo inteiro não cobra 30%. No Brasil vai cobrar 30%, eu acho, com essa, ou IVA, ou IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ou Valor Agregado. O Brasil vai ser o país com a maior taxa do mundo no ponto de vista de consumo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu falei isso ontem num debate na FIENG, em Minas Gerais. Ninguém topa taxar vamos ao setor de bens, renda, né? Bens semiduráveis. Linha branca, eletrodoméstico, por exemplo. Será que a economia brasileira, a indústria brasileira, será competitiva para vender dentro do Brasil, tendo uma taxa de 30% em relação às outras empresas? E produtos entrando importados. E produtos importados entrando com uma taxa menor, é isso? Agora, então, nós vamos ter que pensar o país assim, como é que nós vamos organizar. Isso é uma soberania. Nós temos que ter algumas coisas. E como é que vai se fazer em relação... Essa é uma pauta. Vamos dar as quatro pautas. As quatro. Essa é a primeira. Ciência, educação, tecnologia e inovação. Eu acho que isso... Todo mundo fala que a educação é a locomotiva de um país, que rompe o ciclo da pobreza, assim, a inovação, pensa o futuro, a pesquisa. Está sendo destruída por esse ministro. Né? Terceiro, a questão da segurança pública. Nós não podemos aceitar a operação de bang-bang. E o pacote do Moro? É um absurdo. Ele reforça a lógica da polícia de confronto, o que a Michelle Bachelet está denunciando. No Rio, nunca se mataram tanto. E é uma questão louca, porque a letalidade policial se torna a maior do mundo e a mortalidade policial. Por quê? O conceito que está errado. Se é de bang-bang, se é mata-mata, se é polícia de confronto, você mata e morre. Você está matando inocente, só tem que o Estado não pode matar ninguém, porque ele é garantidor de direito. Eu fiz uma CPI sobre isso, violência contra jovens, negros e pobres. Eu fui presidente. Eu tenho 8 PECs que tratam sobre isso. Nós precisamos ter política de aproximação e polícia de aproximação comunitária. Não é esse conceito, é inteligência. Falta inteligência e sobra inocentes mortos. Olha no Rio de Janeiro, nos últimos dias, esse governador maluco, que não entende nada de segurança e quer fazer bang-bang, é ele mesmo atirando. Olha, não é por acaso que nos outros estados reduziram o homicídio. E São Paulo e Rio está aumentando letalidade e mortalidade, porque o Dória quer ser policial e o Wilson Ritz também é um policial. Não entende de nada e quer fazer demagogia, populismo de ultradireita. Isso é a questão da segurança com cidadania é um tema super prastidário. Deputado, e por último, no Rio de Janeiro há uma epidemia, né? Preciso fazer o confronto ali, não tem como enfrentar a criminalidade assim. Eu visitei essas comunidades todas, em loco. É inaceitável que a polícia se comporte de maneira diferente do lugar rico para o lugar pobre. Fui em São Paulo, eu fui subir o Jardim São Mateus, São Luís, Capão Redondo. Aí eu estava até com um São deputado. Comunidades do Rio, né? Não, essa é de São Paulo. Eu fui ao Rio também. Eu fui nas ruas, fui dentro nos grandes aglomerados. Então, você pega uma rua, as caixas são igual queijo suíço. Porque a polícia acha que tem o direito de botar a metralhadora para paz e atirando. Aí cai menino, criança, adolescente. É isso que acontece nas periferias. Agora vai na região rica, pede para tirar selfie. Não pode ter dois comportamentos.
Mas aí, no Agora, caso, agora eu vou te dar um exemplo. Não é rico e pobre, mas uma área mais violenta e menos violenta. A inteligência. Usar a inteligência e não bang-bang, e foi num condomínio de luxo, que por acaso mora o presidente da República, tem uma casa lá, e do lado da casa do presidente da República acharam 117 metralhadoras. Usa bang-bang nas periferias e não acha nada. Nós temos que decidir essa política. Outro debate que a sociedade não tem coragem de fazer é a política sobre drogas. Quem paga a conta é o negro pobre da periferia. Os ricos continuam lavando dinheiro, fazendo um grande tráfico. Então, assim, esse tema nós temos que discutir. Esse discurso, para mim, é ultrapassado. Mas o que exatamente, como o senhor defende que o policial entre numa área violenta, onde ele é respondido a tiros, e de que maneira ele proceda? Se ele entrar com segurança, se ele não entrar atirando, eu tenho quase certeza que não precisa de tanto confronto. O confronto é a última ação, não a primeira. No Rio de Janeiro, às vezes, eles são recebidos a bala. Faz como? Por isso que o Moro, se tiver inteligência, consegue pegar sem fazer o confronto. O Moro não conhece segurança pública. O anticrime é ridículo. Ele é do setor, ele é da área, ele é juiz. Né? Sabe nada, juiz sabe nada de segurança pública. Se o juiz soubesse, os promotores, os crimes de contra a vida seriam elucidados. Sabe quanto que o juiz, um promotor, a defensoria pública, o delegado e o coronel da polícia conseguem elucidar crime contra a vida no Brasil? 30%. 3%. 8% são julgados e 3% são condenados. Quando o Moro diz o seguinte, mas o crime contra a vida é a maior ofensa aos direitos fundamentais. Eu concordo, pode aumentar a pena. Vai aumentar a pena para quem? Se não são julgados. Quem está preso é crime contra a maconha. Pobre e negro não tem advogado. 40% são presos provisórios, que custa 12 vezes mais que o menino na escola básica. Será que nós estamos certos? Numa escola infantil que manda para o prefeito um pacto federativo? Não está certo, não. E um dos erros é exatamente isso aí. O policial hoje ele não pode agir. O policial está com medo de agir e ser responsabilizado. O mundo inteiro. Né? Tem uma lei que chama, a ONU estudou muito, tem uma lei que chama uso progressivo da força. É isso que tem. Se o Moro quer proteger, se o Bolsonaro quer proteger a ação, se o Dória, o Witzel quer proteger a ação do policial, regulamento. Eu sou contra um policial ser acusado por omissão, mas também sou contra um policial ser acusado por abuso. O senhor é contra, então, o excludente autorização para matar? licitude. Lógico, absurdo. A questão da legítima defesa, ela encerra um processo. Ela não abre o processo. Depois que esses caras começaram falando essas bobagens, as pessoas estão achando que pode sair atirando. Gente, uma operação dando tiro e correndo e perseguindo um suposto bandido, bateu num carro e matou uma criança de 1 ano e 3 meses. Não tem nada a ver com uma família. Um músico levou 80 tiros. Então, assim, não dá para fazer justiça dessa forma. Eu acho que a operação de bang-bang, mata-mata... Eu vou até fazer uma lei, já que o meu projeto de uso progressivo da força não é aprovado, porque esse projeto, que a ONU que fez, os países civilizados, vai em Nova York ver como é que eles passaram a ser a polícia mais respeitada no mundo, como que eles agem, como resolver o problema. É a tolerância zero. Mas a história é a seguinte, uma das contas que se faz é sobre... Tolerância zero é a maior bobagem que o Brasil faz. Tolerância zero é o seguinte, primeiro, em 1966, fez a Lei de Acesso à Informação Pública, eu fiz a Lei de Acesso à Informação Pública, eu sou autor da Lei de Acesso à Informação. Em 1970, fez uma Lei de Acesso à Informação Pública na segurança pública, para dizer quando deu tiro, por que deu, quem que formou, qual é o conceito da escola. Policial não pode ser formado na lógica de inimigo externo. Inimigo externo é o exército. Ele tem que ser formado na lógica da cidadania do compatriota. A lógica do policial militar é esta. Mas eu dizia o seguinte, deputado... Por isso que mata e morre. A lógica do lucro da criminalidade é muito importante, porque o criminoso e o crime organizado, ele age porque dá lucro. Quer dizer, no Brasil, é um meio lucrativo o criminoso. Né, o crime, a prática do crime. E é isso que está errado. Você acha que está lá na favela o bandido? O que ganha lucro com o tráfico? É evidente que não, o chefe não. Deputado, eu defendo qual vai a ser a inteligência resposta também do Congresso em relação a esse pacote do ministro Sérgio Moro? Porque a população viu lá o pacote que ele apresentou, pacote anticrime, e está esperando respostas na segurança pública. O governo diz que não tem como dar resultado se a nova legislação não for aprovada. Quem está com a razão e quando o cidadão vai ter uma resposta do Congresso Nacional em relação a essas propostas? Sendo para aprovar, para rejeitar, mas, enfim, uma resposta à população. O meu campo político errou. A esquerda, por birra da ditadura, resolveu lavar as mãos sobre segurança pública.
E aí ficou desse jeito que está. Quem discute segurança pública, e a sociedade acha que só se entende, que só tem autoridade se for juiz, desembargador, agente de segurança pública, delegado, promotor, polícia civil, polícia Mas federal. aqueles esses são os piores. Eles fazem curso. Não, esses são os piores. Vou ser sincero para você. Enquanto a Câmara dos Deputados... Por que eles são os piores? Porque só defende interesses corporativos. Na Câmara há um pacto medíocre entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, entre o investigador e o pracinha, entre os coronéis e os pracinha. Por que eu falo que é pacto de mediocridade? Porque o que está falido é o modelo de persecução penal no Brasil. Mas por que não muda o poder de persecução penal? Sabe por quê? Porque a Polícia Civil, o delegado quer ser dono do inquérito. Porque o Ministério Público quer apresentar a denúncia. Porque o juiz quer julgar. Não, apesar que o Moro não. O Moro foi promotor e juiz. Né? Não, isso não existe no mundo, isso não existe. O Brasil é o único país no mundo que tem 2 meia polícia. Sabe o que é meia polícia? Você mora lá em Medina. Aí brigou lá um vizinho por causa de um pai e uma manga do pé do outro. Aí, de repente, vai ter que levar lá para Teoflotone, vai gastar 5 horas. Então, pega o policial lá, comunitário, pega um cidadão igual animal, joga ele no carro e sai procurando o mal-humorado de um delegado. Aí espera na delegacia mais umas 10 horas, aí lava no boletim de ocorrência, volta com esse delegado, a prefeitura já gastou dinheiro tudo, com gasolina, com pneu, com tudo. E sabe o que acontece? Nunca mais é julgado. Em São Paulo são 40 milhões de boletins de ocorrência. Sabe quantas pessoas são chamadas para prestar depoimento? É mais fácil acertar na Mega Sena acumulada do que ser chamado para prestar depoimento. E uma sociedade que não concilia, uma sociedade que não tem justiça comunitária, restauradora, mata, banaliza a vida. Por que não muda o modelo de meia polícia? Porque os delegados fazem um pacto com a militar, então nós vamos olhar salário, corporação e não a política pública e a sua eficiência. Se a gente fosse tratar a política pública de segurança pública na eficiência como trata a medicina, já pensou se você tivesse um hospital e 97% da sua cirurgia, o cidadão morresse na mesa de cirurgia? Ia fechar o hospital, você ia ser preso. Uma escola que 100 alunos, 97 fosse reprovado, na segurança pública é assim. 97% dos crimes são resolvidos. E o povo ainda acha que tem que pôr mais dinheiro. É o modelo. Enquanto não compreender o modelo e não tiver coragem de enfrentar os interesses corporativos dessa turma de segurança pública, e nós temos culpa, porque nós privatizamos, nós não discutimos, a sociedade não quer saber disso, então vai ficar do jeito que está. A sociedade quer saber, sim. Quer, mas não participa. Ela tem que entrar no município, ela tem que fazer plano municipal de segurança pública, ela tem que cobrar eficiência, a Câmara tem que chamar o delegado, tem que chamar o comandante da polícia, e tem que ser assim. Nós vamos voltar com esse assunto em 2 minutos. Nós continuamos aqui com o deputado Reginaldo Lopes. Vamos para o intervalo de 2 minutos e já voltamos, porque essa conversa aqui está interessante. Não sai daí, não.